Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Nós já falamos aqui sobre a autorização da transferência do Daniel Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Pouco a pouco os passos estão sendo dados para a delação premiada. O que a gente pode antecipar aqui de informação? O que já apurou de informação, Lauro Jardim, a propósito desse assunto? Pois é, Milton. Antes de mais nada, eu quero ressaltar a rapidez com que esse processo está andando. Em uma semana, esse processo de delação voou. Uma semana atrás, neste horário, de manhãzinha, sexta-feira de manhã, a gente estava na expectativa de saber se o Supremo ia manter o Vorcaro preso ou se ia mandar o Vorcaro para a casa dele. O Supremo confirmou a prisão e pisaram o pé no acelerador. No mesmo dia, o Vorcaro trocou de advogado, uma mudança que ficou clara ali, que tudo caminhava para a delação. Aliás, o novo advogado do Vorcaro, o José Luiz Oliveira Lima, já estava em Brasília na sexta passada para acertar tudo com o ex-banqueiro. E a gente agora termina a semana com as reuniões iniciais já feitas entre o novo advogado com a PGR e com o ministro André Mendonça, com um contrato de confidencialidade da delação entre a defesa e as autoridades já assinado, e esse contrato de confidencialidade é o pontapé inicial da delação, também com o Vorcaro já transferido, como você disse há pouco, Milton, do Presídio de Segurança Máxima para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Bom, dito isso, o que a gente pode esperar da delação? Em princípio, o que se espera, se for uma delação como tem que ser, é que vai ser uma delação arrasa quarteirão. Seja pelas relações que já se sabe do Vorcaro com deputados, senadores, magistrados do Supremo e com funcionários graduados do Banco Central, seja pela fraude bilionária que ele comandou no Banco Master. Aqui e ali, Milton e Cássia, se fala que uma delação que implique os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes nunca seria homologada. De fato, essa talvez seja a grande prova de fogo da delação, porque delatar ministros do Supremo é e vai ser algo, e se for assim, algo inédito no Brasil. Agora, não dá para conceber uma delação em que, por tudo que já foi revelado desde o final do ano passado, não inclua esses dois ministros. O ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master no Supremo, e a quem vai caber homologar ou não a delação, já disse, Milton, a mais de uma pessoa em conversas privadas nas 2 últimas semanas, que ele não vai proteger ninguém nesse processo todo. Então a gente vai ver aí nos próximos meses ou próximas semanas, os próximos meses, vamos dizer se a coisa vai ser assim mesmo. Outra coisa interessante nesse processo todo, Milton, é que o Vorcaro deve começar a dar os depoimentos dele, talvez já em abril. E antes disso, a defesa dele vai ter que apresentar à PGR o cardápio dos temas que ele vai abordar nos depoimentos. Só que, só por esse cardápio, as autoridades já vão poder medir o quanto de informações o Vorcaro pretende realmente entregar. Pelo seguinte, fora o que já foi revelado a partir dos celulares do Vorcaro, ainda tem muita coisa para aparecer, porque a gente não pode esquecer que somente cerca de 30% do conteúdo dos celulares do Vorcaro foi analisado pela Polícia Federal. Então, se o Vorcaro apresentar um cardápio X e a Polícia Federal depois, durante a fase de depoimentos, descobrir fatos que ele omitiu, o Vorcaro pode ficar numa situação delicada, numa situação de estar omitindo informações. Esse tipo de situação, por exemplo, a gente viu muitas vezes no ano passado na delação do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid. E para finalizar, Milton e Cássia, não se pode esquecer, e não se pode esquecer nem por um minuto, que essa delação vai começar no período
pré-eleitoral. Isso tudo torna a delação mais delicada. A delação começa no período pré-eleitoral e pode ter os seus momentos mais impactantes, os momentos de maiores revelações, quando a eleição estiver pegando fogo. Essa é uma das interrogações desse processo todo. Algumas pessoas que acompanham de perto tudo isso dizem que o ministro André Mendonça trabalha com a ideia de concluir tudo em uns 3 meses para que o assunto seja resolvido antes da campanha presidencial começar de verdade, concluído ali pelo meio do ano. Agora, outros advogados experientes com quem eu conversei ontem, criminalistas que já trabalharam em muitas negociações de delação, eles acham que a delação do Vorcaro tem tudo para atravessar o período eleitoral e só ser concluída de verdade no último trimestre desse ano. Ou seja, a delação pode se dar junto com uma delação toda, ela que vai ser um arrasa-quarteirão, toda durante o processo eleitoral. E isso é uma coisa inédita no país, Milton. E é uma coisa delicada, né, Lauro, uma delação dessa magnitude com tanto potencial, ao mesmo tempo em que se sabe que existem outras pessoas envolvidas em todo o escândalo do Master que também podem fazer delação premiada, como, por exemplo, aqueles incluídos no tal do grupo do WhatsApp, a Turma. Exato, Cássia. Na verdade, a delação do Vorcaro, a gente sempre chama muita atenção, porque ele era o controlador do Banco Master, ele fazia, digamos, todo o esquema, ele comandava, mas junto a ele tinha ali, tem pelo menos umas 10, 15 pessoas envolvidas nesse processo todo, cada um conhecendo uma parte do processo. E, por exemplo, o ex-sócio dele, Augusto Lima, que era o principal sócio dele, que foi preso lá atrás em novembro e hoje está com uma tornozeleira eletrônica. Por exemplo, os ex-diretores do Banco Master, por exemplo, como você citou aí, o policial aposentado Marilson Silva, que era um dos integrantes, um dos capangas dele, que ele usava para monitorar e intimidar adversários. Quer dizer, todo esse pessoal, nesse momento, claro que está se mexendo, conversando com seus advogados para ver se eles não fazem uma delação. Agora, não pode ser descartado também, Cássia, como aconteceu, por exemplo, na Lava Jato, na Odebrecht, que era então a grande empreiteira brasileira, e que fez uma delação que juntou no mesmo pacote 90 e tantos executivos da empreiteira, também não se pode descartar a possibilidade de uma delação conjunta. Isso não está ainda na mesa, mas não pode ser descartado, porque talvez interesse a todos contar uma mesma história ao mesmo tempo. Muito obrigado e bom fim de semana para você, Lauro. Bom fim de semana para você, Milton, para você também, Cássia, para os ouvintes e até segunda. Até segunda.